Fala turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Palpites do Ian. E mais uma vez, sem o Ian, semana de prova, correria na escola. E aí hoje o vídeo mais uma vez sem o Ian. A gente vai trazer como sempre um resumo do que aconteceu na rodada, a previsão que ele havia previsto, os resultados da rodada e a nova previsão que ele já deixou pra gente estar fazendo aqui no vídeo, tá bem? Antes, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Vamos então lá ao resumo da 33ª rodada do Brasileirão, aqui com os palpites do Ian, relembrando, né, o que rolou, com um resumo, relembrando os palpites e os previstos que ele já deixou aqui pra gente, tá bom? Sport e Atlético Mineiro. O Galo sofreu, mas venceu o Sport por 4-2 na tarde deste sábado na Ilha do Retiro. Pelo Brasileirão, o Galo foi avassalador em um intervalo de apenas 16 minutos. Com a equipe recheada de reserva, o time mineiro saiu atrás do placar. Léo Pereira marcou duas vezes, um em cada tempo para o Leão. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli acionou a cavalharia. Hulk, Dudu, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Alexander. A reação veio logo em seguida. Entre 22 e 37 minutos, o Atlético virou o jogo com gols de Hulk, Rony duas vezes e Alexander para garantir a vitória. Com a derrota, o Sport pode ser rebaixado no Brasileirão. Vasco e Juventude. O Vasco saiu na frente em São Januário, mas foi o Juventude quem somou os 3 pontos ao vencer a partida por 3-1. Ryan abriu o placar, mas o time gaúcho virou ainda no primeiro tempo com Marcelo Hermes e Nenê. Na etapa final, Everton marcou o terceiro para o Juventude minutos após a expulsão de Paulo Henrique, que deixou o Vasco com 1 a menos e deu números finais ao duelo pelo Brasileirão. Inter e Bahia, pressionado pelos 4 jogos sem vitória no Brasileirão, além da proximidade com a zona de rebaixamento, o Inter aliviará a crise até os acréscimos do duelo no Beira-Rio, mas sofreu o empate do Bahia em 2-2 na noite deste sábado no Beira-Rio. Vitinho marcou 2 vezes, um em cada tempo da partida. William José descontou e Thiago, aos 48 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual. Um dos melhores mandantes do campeonato, o Bahia chegou ao 7º jogo seguido sem vencer como visitante. São Paulo e Bragantino. O Red Bull Bragantino alçou voo e respirou de vez na briga contra a zona de rebaixamento. À noite deste sábado, a equipe do interior paulista derrotou o tricolor do Morumbis pelo placar de 1-0 em pleno Vila Belmiro e embalou a segunda vitória seguida no Brasileirão. O responsável pelos 3 pontos foi o meia John, que converteu a cobrança de pênalti por Lucas Barbosa na segunda etapa. Corinthians e Ceará. O Ceará aproveitou o embalo e venceu o Corinthians pela primeira vez como visitante no Brasileirão. Na tarde deste domingo, o Vozão derrotou o Timão por 1-0 na Neoquímica Arena e chegou a 3 pontos sem derrota no campeonato. Galeno, após rápido contra-ataque, foi o responsável pelo gol que deu mais 3 pontos ao Ceará. Já o Timão amargou sua segunda derrota consecutiva e ficou mais distante de uma vaga na Copa Conmebol Libertadores. Cruzeiro e Fluminense em jogo movimentado. Cruzeiro e Fluminense empataram sem gols no Mineirão na tarde deste domingo pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida teve grandes defesas de Cássio e Fábio. O resultado mantém o Cruzeiro na caça de Palmeiras e Flamengo, que ainda seguem na briga pelo título do campeonato. Já o tricolor carioca não tem a 7ª posição ameaçada e segue tranquilo na zona de classificação rumo a Libertadores. Vitória e Botafogo. Vitória e o Botafogo empataram por 0-0 neste domingo no Barradão pela 33ª rodada do Brasileirão.
Os cariocas foram superiores no primeiro tempo, mas não aproveitaram as chances para estufar as redes. A igualdade prevaleceu em um segundo tempo mais picotado e menos intenso. Flamengo e Santos em um jogo de 5 gols e com um final cheio de emoções. O Flamengo venceu o Santos por 3-2 na noite deste domingo em jogo pela 33ª rodada do Brasileirão. Segue na cola do líder Palmeiras com a mesma pontuação. O time rubro-negro foi o melhor no Maracanã, fez 3 gols e parecia encaminhar uma vitória tranquila. Já o Peixe marcou 2 vezes em 2 minutos, colocou fogo no final da partida, mas reagiu tarde demais e não conseguiu evitar a derrota que mantém a equipe na zona de rebaixamento. Os gols do Flamengo foram marcados por Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique, e o Santos teve gols marcados por Gabriel Bom Tempo e Lautaro Dias. Final: Flamengo 3, Santos 2. Mirassol e Palmeiras. No dia que comemora 100 anos, o Mirassol venceu o líder do Brasileirão por 2-1 neste domingo no estádio Maião. O Leão abriu o placar logo no início com Gabriel, viu Vitor Roque empatar com um golaço de bicicleta, mas voltou a ficar com vantagem ainda no primeiro tempo com João Vitor, que decretou a vitória. O Verdão até tentou bastante na volta do intervalo, mas pouco inspirado, não mostrou força suficiente para buscar a igualdade e virar o placar. Já o Leão fez a festa do torcedor que lotou o estádio e assistiu a um espetáculo e comemoração do centenário antes da bola rolar. Segue invicto aí o Mirassol juntamente com o Flamengo como os únicos a não perder em casa nesse Brasileirão. Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza e Grêmio se enfrentaram na Arena Castelão em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. E as equipes empataram em 2-2. Carlos Vinícius e Marlos marcaram para o Grêmio, enquanto Adam Barreiro e Matheus Pereira fizeram gols do Leão. Vamos então aqui relembrar agora os palpites do Ian, onde ele previa, né? São os palpites que o Ian tinha imaginado que aconteceria. Vitória do Sport 2-1 no Galo, Inter 2-0 no Bahia, Corinthians e Ceará ficaram aí no 0-0, Vitória 1, Botafogo 3. Ele acertou aqui, ó, né? Mirassol 2, Palmeiras 1, Vasco 3-0 no Juventude, São Paulo 1 no Bragantino. Houve inversão aqui. Cruzeiro, ele disse que venceria do Fluminense por 1-0, Flamengo 3-0 no Santos, quase dava, né? Foi quase. E o Fortaleza venceria, perderia para o Grêmio por o placar, portanto, aí de 2-0. E o que rolou foi lá na Ilha do Retiro. O Galo venceu o Sport por 4-2. Em São Januário, o Juventude surpreendeu o Vasco, vencendo por 3-1. No Gigante Beira-Rio, o Internacional ficou no 2-2 com o Bahia. Na Vila Belmiro, o São Paulo tem mandado as suas partidas na Vila Belmiro, ficou na Vila Belmiro, portanto 1, Bragantino na Vila Belmiro, Bragantino 1 no São Paulo, que tem mandado seus jogos na Vila. Na Neoquímica Arena, o time do Ceará venceu o Corinthians por 1-0. No Mineirão, Cruzeiro e Fluminense ficaram no 0-0 no Barradão. Botafogo e Vitória também ficou no 0-0 no Maracanã. O Flamengo venceu o time do Santos por 3-2. No Maião, o Mirassol venceu o Palmeiras 2-1. E no Castelão ficou no 2-2 Fortaleza e Grêmio. Vamos agora então aqui as previsões do Ian, mas antes a classificação do campeonato. Segue Palmeiras, né, na liderança com 68 pontos e uma vitória a mais que o Flamengo. Na segunda, na cola, o Flamengo também com os mesmos 68 pontos. Em terceiro, Cruzeiro 64, Mirassol 59. Tem o Bahia com 53 e Botafogo 52. Fecha ali o G6. Na sétima posição, Fluminense com 51.
E na sequência tem São Paulo em oitavo, 45, Atlético Mineiro com 43 e o Vasco fechando ali a zona dos 10 primeiros com 42 pontos. E aí, lá na zona de rebaixamento está o Santos abrindo, né, com apenas 33 pontos, é o 17º. Juventude 32, 18º, Fortaleza tá ali com 30 em 19º e 20º Sport com apenas 17 pontos, basicamente, praticamente rebaixado, né? E aí, então vamos aqui às previsões que o Ian deixou pra gente para a rodada que acontecerá, né, após a data FIFA, né? É a 34ª rodada, mas antes nós vamos fazer rapidamente aqui e depois vamos gravar, né, o resultado, né? O Ian trouxe aqui que Santos jogará contra o time do Santos no final de semana em Santos, será Santos e Palmeiras. E na previsão do Ian será vitória do Santos por 1-0 em cima do Palmeiras. E o Flamengo também no mesmo dia encarará o time do Sport. E aí provavelmente será o rebaixamento do Sport matematicamente. E a vitória do Flamengo por 3-0 segundo o Ian. Aqui aí a gente vai depois trazer aí o resumo e o resultado dessa rodada aí no domingo ou segunda-feira, tá bom? 34ª rodada aqui, seguindo a competição. Para o Ian, o Fluminense receberá o Flamengo e o resultado será o time do Fluminense 1 e o Flamengo 2. Corinthians 1, São Paulo também 1, Bragantino 1, Vitória 0, Grêmio 2, Vasco 1, Ceará 1, Internacional 0, Botafogo 2, Sport 1, Santos 1, Mirassol 2, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, Bahia 2, Fortaleza 0 e Juventude 1, Cruzeiro 3. São, portanto, aí os palpites que o Ian deixou pra gente aqui. E aí você pode tomar nota e depois conferir aí os palpites do Ian. Beleza, galerinha? Você curtiu? Não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Até o próximo vídeo.